Estamos ao vivo. Boa tarde aos nossos ouvintes e telespectadores da Taba TV para mais um programa do Falou e Disse. Nessa semana aqui do 7 de setembro, né? Mais um dia para festejar a nossa independência, ou uma independência relativa, porque há quem duvide que o Brasil seja realmente um país autônomo e um país que já esteja fazendo tudo aquilo que é possível fazer um país soberano, né? Quando tem essa independência completa, essa soberania total. Mas aí hoje aqui conosco o Victor Stuart, que é um pedagogo, educador popular e também com formação em filosofia. E o aspecto que eu considero muito importante, viu, Vitor? Pois eu acho que todo leigo deveria saber um pouco de filosofia. Até tem um cara que é lá de São Paulo, que mora numa favela, ele diz que é filósofo das quebradas. Eu não sei se você já ouviu falar nele, é muito interessante, porque ele procura passar a filosofia, mas em linguagem bem popular, né? Então, eu acho isso sensacional. A gente tem que se despir dessa coisa acadêmica, né? E falar com uma linguagem que nos aproxime do comum dos mortais. E eu sempre tento essa questão também, né? De popularizar a linguagem, né? Eu gosto muito de dizer isso. Vamos popularizar a linguagem. Então, você que está aqui, inclusive, porque é candidato a fazer parte do Conselho Tutelar, né, da região oceânica, depois você vai falar isso sobre mais detidamente, com mais pormenores, com mais detalhes. Então, a região oceânica, que inclui também, né, a Pedotiba, né, a região leste. Isso, Depois perfeito. você pode mostrar toda essa geografia aí da região que esse conselho tutelar que faz eleição de 4 em 4 anos, se eu não estou errada, não é isso? Está certíssima, está corretíssima. E vai ser agora em outubro, no domingo, no primeiro domingo de outubro. Cai dia 1º ou dia 2? Dia 1º. Desse ano é dia 1º. Primeiro dia do mês, e todo mundo vai votar nas zonas eleitorais, né? Isso. As pessoas não vão votar nas suas respectivas zonas eleitorais, mas a gente logo vai postar, a prefeitura já encaminhou no Diário Oficial, a gente vai postar nas nossas redes o lugar que cada pessoa vai votar de acordo com a sua zona eleitoral. Podem ficar Eu não tranquilos, sabia disso. basta me acompanhar. Então, ótimo. A gente tem que estar sempre atenta e vendo tudo que está acontecendo, porque às vezes a gente pensa que é muito bem informada e não é bem informada coisíssima nenhuma, porque as informações chegam, às vezes, truncadas, às vezes até erradas, né? As chamadas fake news, né? Que tanto nos apavoraram. Agora, eu acho que diminuiu essa tal de fake news, eu acho que diminuíram, né? As fakes. Mas, olha só, eu também estava esperando a Ágata, ela disse que vinha hoje aqui fazer umas perguntas para você também. A Ágata, de vez em quando, participa aqui do nosso programa, mas ela deve ter tido algum problema e não veio. Mas, então, a minha primeira pergunta vai ser o seguinte: Stuart, quando você pensou em fazer parte de um conselho tutelar da criança e do adolescente, né? O que você teve em mente? E, entre as várias atribuições desse conselho, qual deles te causa maior entusiasmo? Olha, o meu pensamento de participar do Conselho Tutelar, ele começou porque eu tive algumas dificuldades, limitações no meu cargo de professor, em relação a auxiliar algumas crianças que passavam por dificuldades que nenhuma criança deveria passar. Essas dificuldades eu tentei solucionar da forma como podia, mas essa sensação de impotência é muito, muito ruim, né? Quem já tentou ajudar alguém e não conseguiu, sabe muito bem o que é.
Eu não quero passar por isso de novo, então vamos caminhar para usar o poder de uma maneira que ajude os outros e não esmague os outros, né? Não para benefício próprio, mas para benefício coletivo. Então, o meu objetivo é que nenhuma criança, ao meu alcance, pelo menos, passe por situações, continue a passar por situações ruins, né? Porque a gente não pode evitar que as coisas aconteçam de maneira total, né? Mas a gente, com certeza, com conscientização, com trabalho duro, a gente pode, pelo menos, amenizar o problema. Agora, Então, olha só, Vitor, às vezes eu não sei se eu te chamo de Vitor ou de Stuart. pode me chamar de Então, Stuart. fica Só quem me assim. chama de Vitor é a minha família. Ah, é? É para os Eu não íntimos, sei de onde Vitor. eles tiraram isso. Eu não sei de onde eles tiraram que meu nome é Vitor. Todo mundo me chama de É, Stuart. Pode ficar tranquilo. então, agora eu fiquei na dúvida, porque o filho de uma amiga minha vizinha até, ele é Vitor. É Então, Vitor? aí, quando eu vi que você também era Vitor, me veio à cabeça a hora Vitor, hora Stuart, e aí, às vezes, eu fico muda. Como é que é mesmo? É Vitor É, Stuart. meu nome é Vitor Stuart, exatamente. Então, mas aí, pela sua experiência como professor, né? Você é formado pela UF, eu também estudei na UF, né? Nós somos ufistas. Eu até uma vez fiz uma entrevista falando sobre a UF, aí o título era assim, por que me ufano de ser ufista, ou ex-aluna da UF, né? Mas, pela sua experiência como professor, com alunos carentes, né? Quais são os principais problemas que você vê das nossas crianças aqui, pelo menos em Niterói, aqui no estado do Rio, né? Até no Brasil, se você quiser dizer, se falar mais coisa, né? Eu não gosto de pensar em problemas principais porque a gente tem realidades muito distintas, né? A gente tem problemas em muitas esferas, né? A função do conselheiro tutelar, ela não vai só na proteção da criança e do adolescente. Muitas vezes a proteção da mulher grávida, por exemplo. As pessoas ignoram esse tipo de situação, desconhecem muitas vezes, mas a mulher grávida ela também tem direitos relativos ao ECA, né? É, tudo que ela passa durante a gravidez afeta a criança, né, que está no ventre dela. Então, muitos abusos que são cometidos em relação a mulheres grávidas, né, principalmente a violência obstétrica, ela precisa ser acompanhada de perto. E poucos conselheiros tutelares fazem essa visita, essa frequência, e há muita falta de informação. Falta de informação. Essa que é a questão principal. Muitas pessoas têm os seus direitos violados e não sabe, sente a injustiça na pele, mas não sabe a quem recorrer e se pode recorrer, né? Qual a consequência, como que isso se desenvolve. Muitas pessoas vão procurar ajuda por conta de algum vizinho, algum parente que sofre algum tipo de abuso e acha que se falar com o conselheiro tutelar, ele vai tirar a criança daquela família. E o conselheiro tutelar não tem essa função, não tem esse poder, né? Não, mesmo se quiséssemos, não conseguiríamos fazê-lo. Quem faz esse tipo de coisa é o juiz, né? Quem prende pai e mãe é a polícia, não somos nós. Então, a função do conselheiro tutelar é tentar mediar os interesses da família e do Estado, principalmente em relação à criança. O nosso dever, como adultos, né, como seres humanos, né, é defender os mais vulneráveis. E é para isso que eu quero ser conselheiro tutelar. Se fosse para focar em alguma coisa, focaria nas pessoas que me procurarem pedindo ajuda, né? Eu não tenho como estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas eu me comprometo a tentar resolver todos os problemas que as pessoas trazerem para mim. Então, se você, votando em mim ou não, mas precisando de ajuda, saiba que poderá contar comigo, caso eleito. Olha só, o Vitor, eu tinha um trabalhador, uma época, na minha casa, e um dia ele veio acompanhado de um jovem. O jovem tinha menos de 18 anos, quase 18 anos mesmo, né? E era seu primo. E ele estava precisando arranjar alguma ocupação, porque precisava de dinheiro para viver, né? E aí começou a trabalhar lá comigo, e pouco tempo depois desapareceu, não veio mais.
faltou uma semana, faltou a outra, e procurei saber o que estava havendo, né? E aí essa pessoa que já trabalhava anteriormente comigo me contou que o rapaz havia voltado para o tráfego na comunidade onde ele morava. E aí eu fiquei pensando, né, que esse fato é muito comum, né? O tráfico, a gente sabe, né? Vem cooptando regularmente a juventude desses locais pobres e carentes, né? E eles devem ter uma conversa, né? Assim, que vai dourar a pílula, vai prometer um monte de coisa, vai prometer mais dinheiro, mais atração, né? E aí a pessoa fica achando que vai ter ganhos impensados e que não vai chegar nem perto do que ele teria se trabalhasse como qualquer outro ser humano, né? E aí o jovem, ainda sem experiência nenhuma, ele se deixa fisgar com muita facilidade. Então, quando ele vai, pode até dar certo, sei lá se dá, mas, na maioria das vezes, a gente sabe que é uma tarefa muito arriscada, né? E que ele pode morrer, ele pode levar um tiro, ele pode ser preso, ele pode mofar na prisão, pode acontecer tudo de ruim com ele, né? E aí eu pergunto, né, essa pergunta que não quer calar, né? O que os conselheiros que pretendem tutelar a nossa infância, e adolescência e juventude, né, desde cedo, o que teria a dizer ou a fazer no sentido inverso para se contrapor a esse canto de sereia? Porque não é fácil. A gente tem que estar atuando sempre com auxílio da comunidade, né? O auxílio da família, dessas crianças, o auxílio das escolas a quais elas frequentam. Existem espaços onde o poder público ele não consegue alcançar, né? O espaço do tráfico ele é um deles. Estar em enfrentamento ao tráfico, que é muito sedutor para a juventude que se vê muitas vezes sem opção, né? Elas não enxergam uma opção que seja mais atrativa do que o que o tráfico tem a oferecer, né? É sedutor demais o poder financeiro que o tráfico dá, o poder militar que o tráfico dá, né? O poder da arma de fogo na sua mão, o poder de ficar famoso na escola que você, né, você ter uma certa, um certo reconhecimento das pessoas à sua volta, né, através do medo. Então, de fato, a gente passa por... Se fosse para resolver, a gente teria resolvido há muito tempo, né? Mas é uma coisa que a gente tem que fazer junto e tem que estar sempre acompanhando. Tudo que der para fazer, a gente vai fazer. Isso é, de fato, um dos grandes problemas da nossa sociedade, principalmente no Rio de Janeiro. Olha só, o Stuart, a função, né? Eu fiquei assim, pensando muito sobre essa função do Conselho Tutelar, porque qual é essa função primordial? Né? Você já mencionou aí en passant, é coordenar todos os órgãos que atuam em defesa dessa faixa etária, né? Uma faixa específica, né? Crianças e adolescentes sem completar ainda, até 18 anos, mas sem ter os 18 anos completos, né? Então, essa faixa etária, evidentemente, que tem necessidades múltiplas, e põe multiplicidade nisso, né? Em vários terrenos, né? Então, são questões tanto sociais, como culturais, educacionais, de saúde, de moradia, de alimentação, e sei lá o que eu esqueci, mas devo ter esquecido ainda um montão de coisas. Na última entrevista que eu fiz na semana passada, aqui do Falou e Disse, né, o nosso debate foi sobre a saúde. E, nesse tema saúde, nós ressaltamos muito a prevenção, porque a gente gosta muito de ir ao médico quando está doente, mas ninguém se preocupa em ter uma boa saúde, né? Então, ou seja, não precisar recorrer ao médico para se curar, e sim para se prevenir. Então, tudo na vida é também
a melhor forma ou fórmula é a prevenção, né? Do que a gente correr atrás do prejuízo. É essa a minha filosofia, né? Mas eu acho outra coisa também, que tudo tem a ver com tudo. Então, eu acho que nós temos... O nosso organismo, por exemplo, é um sistema. Como a vida em si, ela é um sistema, né? É um sistema ecológico, é um sistema meteorológico, tudo é sistema. E tudo se conecta com tudo. A gente que tem mania de compartimentalizar. Porque, evidentemente, como nós não damos conta, porque são muitas demandas, é muita coisa que a gente tem que fazer, então, o que a gente... Como é que a gente adota a solução? É começar a fatiar tudo, né? Então, a saúde tem muito isso, né? Você vai no endocrinologista, vai no pediatra, vai no clínico geral, que agora ninguém mais vai, porque está em desuso, né? Caiu um pouco essa história. Mas, enfim, é o reumatologista, é tudo, né? Os istas todos. E aí esquece, como não tem o clínico geral, esquece que o corpo ele se conecta com tudo. Então, eu estou falando assim, dessa forma, porque eu quero agora me reportar ao Conselho e pensar esse Conselho que tem que fazer esse meio de campo, né? Eu chamo de meio de campo. Tem que fazer essa coordenação, porque tudo tem a ver com tudo e tudo se coordena com tudo, se conecta com tudo, né? Até a democracia, né? Que a gente fala tanto em democracia, né? É um sistema, é um sistema. Portanto, eu pergunto assim, sobre o Conselho, tem em vista, esse Conselho tem em vista a integração de todos os serviços e mais, ele tem força suficiente para sugerir que esses órgãos todos tenham um projeto coletivo que interaja com todas essas questões, e ao invés de ficar cada um no seu quadrado, não é assim que a gente fala? Cada um no seu quadrado. Não, não existe um quadrado. Esses quadrados têm que se... É melhor a gente falar em coisa redonda do que quadrado, porque quadrado para unir fica difícil, né? E aí o redondo eu acho que fica mais fácil. Então, eu quero saber como é que você pensa este conselho, né, tutelar. O Conselho Tutelar ele é uma instituição. Ele varia de cidade para cidade, toda cidade tem seu próprio conselho, e vai depender muito, o funcionamento dele vai depender muito dos conselheiros que a gente eleger. Então, é muito importante que as pessoas tenham consciência na hora do voto. E participação, né? Com certeza. Sobre os problemas que a gente vai enfrentar, eles são problemas que são sistêmicos, de fato, né? Quando eu, como professor, me deparo com um aluno que vive faltando, a ação devida é acionar o Conselho Tutelar para saber o porquê, para entrar em contato com essa família e descobrir o porquê que essa família, né, por que essa criança está faltando tanto. Né? É lógico que, primeiro, a diretoria da escola, a coordenação da escola, né, sempre que uma criança falta, ela deveria estar sempre, né, em contato com a família para entender o que está acontecendo, né? Se ela está doente, se ela está matando aula. Crianças são crianças, né? São adolescentes, são adolescentes. Então, essas coisas acontecem. Agora, a criança ela tem um dever e uma obrigação em relação à escola. E os pais também. Então, se uma criança está faltando muito, a família já entrou em contato, né, e não notifica a escola, e aí o conselho tutelar age. Na hora de conversar com a família fala, olha, ele está faltando porque ele está trabalhando. E por que ele está trabalhando? Está trabalhando porque senão ele não come. E por que não come? Né? Porque existe uma pobreza, existem questões econômicas, existem questões políticas, existem muitas questões que estão entremeadas nessa história. Elas não vão ser resolvidas da noite para o dia, mas elas precisam ser questionadas. Nenhuma criança deveria ser submetida a uma condição de pobreza. Né? Ela precisa ser questionada. Então, existe um papel político em toda essa discussão. Mas o que um conselheiro tutelar pode fazer?
é saber se essa família, por exemplo, ela tá amparada pelo Estado de alguma maneira. Se essa família, por exemplo, ela tem acesso ao Bolsa Família. Se essa família ela tem acesso, se ela tem acesso ao emprego, né? Que tipo de emprego que ela está tendo acesso? Ah, estou desempregada há muitos anos. Vamos ver se a gente conseguir, né? Consegue arrumar um curso técnico para você, né? Para os membros dessa família. Tudo de maneira a fazer com que essa criança volte para a escola, que é o direito que a gente tem que garantir que ela tenha, né? A criança não tem, ela não tem como direito o trabalho. Ela tem como direito a profissionalização. Isso a gente pode garantir para ela, a profissionalização. Agora, o trabalho não é para ser feito por crianças. O trabalho, esse tempo já passou, né? Eu sei que a gente tem voltado no tempo em algumas discussões, mas essa ainda no Brasil a gente ainda salva. É isso, temos que garantir para as crianças os direitos que elas têm. Certo. Mas essa garantia aí a gente tem que ver com cuidado como é que é. Agora, o conselho, porque eu estou aqui como leiga, né? Eu nunca interagi, nunca procurei um conselho tutelar, então eu não sei assim, né? Como é que realmente é a dinâmica do trabalho, né? Porque uma coisa é na teoria e a outra coisa é na prática, né? Um trabalho que você imagina na teoria, na prática pode ser completamente diferente. Então, eu fico imaginando assim, as escolas, né? Vamos começar pelas escolas. Uhum. O conselho tutelar, ele pode observar que as escolas, pelo menos as escolas, porque tudo bem, você pode dizer assim, mas as escolas também têm um padrão. Mas, apesar do padrão, né? Escola tem que ter isso, tem que ter aquilo, escola tem que fazer isso, tem que fazer... Mas nem toda escola é a mesma coisa. Então, tem uma escola que prima mais por essa integração de pais e alunos, por exemplo, faz mais reuniões do corpo docente com a família, não é mesmo? E tem outras que eu acho que elas chegam, vou para a sala de aula, tararará, e daqui a pouco é hora do recreio, vão lá brincar um pouco, depois acabou, vai todo mundo para suas casas e tal. Não tem essa integração, porque eu estou insistindo nesse ponto. Se não houver integração, eu não acredito que nenhum trabalho possa funcionar a contento. Então, eu acho que o Conselho deveria poder fazer esse meio de campo, né? Eu quero usar essa expressão porque é um meio de campo, para ver se a gente joga um bom jogo, né? Se não tiver um bom meio de campo, o jogo fica meio perdido. Então, eu queria saber, já que eu sou leiga, estou aqui como leiga, se o Conselho ele vai às escolas e ele fica ali observando e perguntando e discutindo e trocando ideia. Ele tem essa presença, sim, mais ativa, e querendo e sugerindo coisas. Eu sei que ele não realiza, a realização é da escola, ele não tem gerência dentro da escola, mas ele pode sugerir uma porção de coisa, né? Ele pode dizer, olha, nós estamos sendo muito procurados pelos pais por isso. E olha, a escola, eles andam reclamando por isso. Sei lá, eu não sei exatamente, eu estou só botando lenha na fogueira. O meu papel aqui é botar lenha na fogueira. Então, eu acho que um bom conselheiro ele tem que ter um fogo ali dessa fogueira para fazer, né, a história funcionar. Como é que você vê isso? Eu tô delirando ou é isso mesmo? Não, é isso mesmo. A nossa função é fazer esse papel de meio de campo, é tentar mediar a situação entre... todo mundo quer que as coisas funcionem direito e que as coisas se resolvam, né? Se tudo tivesse integralizado e todo mundo estivesse fazendo o seu papel, as crianças não passariam dificuldade. A questão é que, normalmente, essa dificuldade ela acontece quando
algum dos elementos, ou a maioria dos elementos, né, eles não fazem a sua parte, eles não fazem seu papel. Né? Nenhuma criança deveria estar com um sistema de esgoto passando do lado da casa delas, né? Enquanto elas estão brincando na rua, estão pisando em esgoto. Isso não deveria estar acontecendo. Né? Nenhuma criança deveria passar por situação de insegurança alimentar. Mas é isso, é o Estado não fazendo o seu papel, às vezes a família não fazendo o seu papel, às vezes é a comunidade não fazendo o seu papel, às vezes é a escola não fazendo o seu papel. Então, nosso papel é de fiscalização. Fiscalização, cobrança, atendimento, a gente vai atender essas famílias, a gente vai atender essas escolas, está sempre em diálogo com as escolas, em diálogo com os hospitais, para justamente conversar, né, quando uma criança aparece lá lesionada com frequência. Poxa, a gente precisa estar ciente desse tipo de coisa. Então, quanto mais a população souber sobre o papel de um conselheiro tutelar, e quanto mais o conselheiro tutelar, né, lutar para instruir essas pessoas, né, fazer esse papel pedagógico, esse papel de educador mesmo, que eu pretendo realizar, melhor para a nossa tarefa, né? Melhor para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos, que eu acredito que seja um objetivo que é comum, assim, as pessoas elas não querem que as crianças sofram, eu acredito piamente nisso. Acho que a maioria das pessoas elas querem o bem para as pessoas. Eu acredito na bondade humana, mas tem alguma coisa dando errado, então nosso papel é tentar resolver essas coisas juntos. Né? É lógico que se tiver alguém fazendo por má vontade ou por maldade, essa pessoa tem que ser investigada e punida de acordo. Eu fico pensando assim, por exemplo, porque ideia todo mundo tem, né? Mas é preciso que a gente tenha condição para viabilizar as ideias, né? Fazê-las, concretizá-las, né? Então, por exemplo, aqui na região oceânica, o que tem de lagoas, né? Tem 2 grandes lagoas, né? De Piratininga e de Itaipu, né? Quanta coisa se poderia fazer nessas lagoas, em termos de atividade, né? Olha só, eu tenho um amigo que ele fez um projeto. Eu até queria que você fosse lá conhecer o projeto dele, que é Vamos ao Mar, né? Nem é Vamos, ao Mar. Então, tudo o que acontece é dentro daquela praia, daquele mar ali, que é bem... Itaipu forma assim, uma espécie de uma baía, né? Uma baía pequena, e aí o mar é muito mais tranquilo. Então, ele escolheu ali para fazer o projeto dele acontecer. Então, ali tudo quanto é brincadeira, esporte, naval, marinho, né? Ele consegue fazer lá e qual é quem ele quer atingir? Quais são essas pessoas? As pessoas que ele quer atingir são exatamente as pessoas com dificuldade por N motivos. Pode ser dificuldades na cabeça, né? Sei lá, uma criança que não tenha uma inteligência normal, ou pode ser por problemas físicos, a pessoa que não anda, tem dificuldade de locomoção, ou seja, N questões, N problemas. Ele, então, faz de 15 em 15 dias, ele reúne aquele pessoal todo lá e passa ali a manhã toda e eles fazem os exercícios e ele mobiliza a comunidade, mobiliza gente que tem barco, um clube, não sei das quantas, ele vai mobilizando a própria comunidade para ele ter como atender todo mundo que apareça lá, entendeu? Ele inscreve as pessoas e tal. E eu estou dando um exemplo de uma ação comunitária e que vai ajudar a resolver problemas pontuais de deficiência dessa população. Não é exatamente só crianças. Claro que no projeto dele tem mais crianças do que adultos, mas tem adultos também. Até ele integra diferentes faixas etárias, que não é a questão do conselho. Mas aí, me baseando nisso, eu pergunto, vocês do conselho, vocês imaginam-se projetos, não que vocês
tomem a dianteira ou a liderança para resolver esses projetos ou bolar esses projetos, mas de estimular outros organismos, outros grupos a terem esses projetos de apoio à criançada, aos adolescentes, à juventude, ou todas essas faixas etárias até 18 anos. Bom, primeiro eu queria cumprimentar ali o Carlos e o Bruno, mandar um abraço para eles. Estou observando aqui as mensagens deles. Ótimo. Agradecer a participação deles. Bom, sobre os projetos, o Conselho Tutelar não tem essa função de criar esses projetos, mas com certeza ele tem a disposição de auxiliá-los, né, caso eles tenham alguma demanda em relação às crianças que eles têm como membros nos seus respectivos projetos. Com certeza, esses projetos eles são muito bem-vindos, né, para a comunidade. É a comunidade exercendo um papel que muitas vezes o Estado deixa de exercer, né, que é garantir o direito das crianças a esporte, a lazer e até a profissionalização também, né? Existem pessoas que conseguem, a partir desses projetos sociais, muitos deles, irem para Olimpíadas, irem para disputar campeonatos e conseguir viver disso. Isso tira muitas crianças, né, como a gente estava falando da sistematização, né? Então as coisas acabam se interligando. Isso tira muita gente de situações de tráfico, de miséria. Então, se a gente pudesse alcançar essas crianças, com certeza seriam através de profissionalização, hobbies, tentar encontrar um novo ciclo de vida para essa molecada, que se vê seduzida pelo tráfico, por exemplo, pela criminalidade, que tem, às vezes, uma dificuldade motora, alguma dificuldade física, e que precisa, para o desenvolvimento da sua própria saúde mental, né, da saúde física, o esporte, né, o esporte da molecada. Isso é saúde, né? É saúde, inclusive, preventiva, como a gente vai conectando as coisas, olha. Claro. Outra coisa que eu acho muito importante, eu também já fui professora, por isso que eu fico aqui querendo futucar, né? Então, eu gostava muito de inventar história para levar os alunos e dizer assim, vamos derrubar essa quarta parede, né? Isso é muito comum, essa expressão, derrubar a quarta parede no teatro. Quer dizer, quando você, o ator, não quer ficar só lá no palco, ele quer trazer o espectador ali, interagir com o espectador de uma forma muito mais intensa, né? Então, ele derruba a quarta parede. Ou ele traz a plateia para dentro do palco, ou o palco vai para a plateia também, né? Há essa interação. Então, eu imaginava, desde a época que eu estava dando aula, que eu tinha que derrubar essa quarta parede, sabe? Tinha que tirar meus alunos dos muros, para não ficar circunscrito àqueles muros escolares. Nada contra os muros, né? Os muros existem, às vezes, para proteger. Mas a gente tem também que derrubá-los, algumas vezes. No sentido metafórico, claro, mas não importa, né? Vamos derrubar os muros das escolas e vamos levar as crianças para o mundo. Então, por exemplo, eu trabalhei no Rio de Janeiro, num bairro chamado Santa Teresa. E Santa Teresa é um bairro que ele fica numa colina, né? Então, ele faz vizinhança com um monte de outros bairros do Rio de Janeiro. É Cosme Velho, Laranjeiras, Fátima, Tijuca, são vários bairros e ele tem essa comunicação. Então, e lá, como tem uma altitude, né? Você chega até o Mirante Dona Mar, chega até o Cristo Redentor, né? Continuando lá no Silvestre, chega até o Cristo Redentor. Então, o que eu fazia? Eu fiz um projeto chamado Projeto Carioquinha, que trazia as crianças do subúrbio, crianças e jovens, né? Do subúrbio, das escolas do subúrbio, para conhecer o bairro. Então, antes, eu ia para as escolas, preparar os professores, para preparar os alunos, entendeu? Tinha toda uma dinâmica, né? E aí eles iam... Aí eu conseguia ônibus também, arranjava ônibus de graça, e o ônibus ia lá, pegava... Aí a gente parava
ali no Largo da Carioca, onde tinha um bondinho, aí o ônibus deixava a gente lá para pegar mais para frente, para a gente atravessar de bondinho, subir Santa Teresa e atravessar um viaduto que não é viaduto, é um aqueduto, né? Que passa ali pelo centro da cidade, né? Que era o aqueduto que foi feito ainda na época do Brasil Colônia para trazer água lá do Silvestre para a população do Rio de Janeiro, olha só. Então, tudo isso, eles conheciam assim, num dia eles conheciam a história, eles viam as coisas, eles passeavam, eles tinham uma vivência extraordinária. E eles ficavam encantados, aí ficava assim, eles diziam uma frase que repetiam frequentemente assim: por isso que o Rio, todo mundo diz que o Rio é a cidade maravilhosa. Eles nunca tinham percebido por que havia essa frase, que o Rio é uma cidade maravilhosa. Aí eles estavam vendo a maravilha que era a cidade do Rio de Janeiro, como aqui em Niterói também. Você vai ali naquele morro ali em Charitas, né? Que é o Parque da Cidade, e vai ver o Rio de Janeiro, ver toda a região oceânica ali, é uma coisa que encanta. Quanta gente vai lá para ver o pôr do sol, lindo, maravilhoso. Então, eu pergunto, você acha que esse conselho poderia ser moderno e imaginar coisas assim para botar para quebrar mesmo? Ah, claro, né? A gente é esperançoso em relação a isso, né? Modernizar, trazer a juventude, né? A gente é jovem há um pouquinho mais tempo, mas a gente ainda é jovem, né? A gente quer Uhum. trazer novas ideias, trazer energia e renovação para o Conselho Tutelar sempre. A gente quer atualizar ele, fazer com que mais pessoas se engajem nesse tipo de processo, de trabalho, para tudo em prol do objetivo maior, que é proteger essas crianças. Uhum. Você chegou a mencionar aí o problema do redor onde as crianças moram, do saneamento básico, né? Uhum. E aí? O que o Conselho Tutelar, em termos de saneamento, qual é a pegada aí do saneamento? Sempre que a gente for atuar, a gente tem que mostrar para o poder público o que está sendo violado ali naquela situação, né? Quais são os direitos da criança que estão sendo violados. E a partir disso entrar num processo de luta e disputa jurídica e pressão política, denunciar nas redes. É por isso que é sempre importante que a comunidade esteja sempre acompanhando, né? Os conselheiros, para saber se estão fiscalizando e, quando estiverem fiscalizando, poderem cobrar junto, né? Para poder fazer pressão política, para que a prefeitura resolva esse tipo de problema, que no caso é o saneamento, mas poderia ser outro, né? E aí já seria outro órgão. Então, eu acho que a gente já vai para os finalmente. Eu não sei o que você gostaria ainda de falar sobre essa eleição de outubro e sobre a tua candidatura. O que você gostaria de falar mais sobre isso? Bom, eu sou um professor, eu sou um educador, eu sou um filósofo, né? Não gosto de falar que eu sou filósofo, acho que é muita pretensão da minha parte, mas com certeza poderão contar comigo caso eleito. Quem quiser votar em mim, meu número é 263, sou o professor Stuart. Convido vocês para votar na região oceânica, Zona Leste e Pendotiba, né, no Conselho Tutelar 2, neste primeiro dia de outubro. Né? A gente vai divulgar também as nossas redes sociais, por favor, para que nos sigam. Professor Stuart 263 é o Instagram e Professor Stuart no Facebook. Quem quiser Uhum. acompanhar para poder saber onde que vai ser o local de votação, saber informes sobre a nossa campanha e sobre a nossa atuação, que pretendemos vencer, continue seguindo o nosso trabalho. Então, aí o Conselho vai
atuar durante 4 anos, né? Perfeito. Então, ele fica nós estamos em 2023, Isso. 24, 25, 26, 27, todo 2027? Todo A 2027. próxima, até 2027. Até o final de 2027 a gente vai estar atuando aí. Tem a outra Perfeito. eleição. Então, nesse período, tem muita água para rolar debaixo da ponte, né? Com certeza. Com certeza. Mas a gente tem que procurar ver quais são os candidatos mais animados e com mais perspectivas para agitar a galera e não deixar a peteca cair, não é mesmo? Perfeito. Não pode deixar a peteca cair. Se cair, cai em cima das nossas crianças. Então, vamos participar direitinho, todo mundo fazer a sua parte, para que ninguém passe dificuldade. Mais dificuldade do que Você tem deveria. contato com os colégios aqui da região? Tenho contato, sou professor, né? Eu dou aula aqui na região. Mas se você dá aula, qual colégio que você dá aula? Eu dou aula no Colégio La Paz, aqui na região, fica perto do Multicenter. Também tenho contato com os diretores de outras escolas. Uhum. É importante manter esse contato, principalmente pós-eleição. Certo. Então, é isso. Então, estamos aí, né, Stuart? Estamos juntos. E agradeço muito a sua participação. Eu tinha deixado aí um espaço de tempo para a Ágata, ela não apareceu, né? Eu já perguntei tudo que eu queria, né? Então, estou satisfeito. Então, tá não ótimo. sei se alguém tem aí alguma pergunta. Aí, Bruno, Carlos Silva, vocês têm alguma pergunta a fazer? Eles não falam, mas pode escrever. Não é? O Bruno está se pronunciando. Ele diz que tem muito prazer e um orgulho ver um professor meu ser entrevistado desse jeito. Quer dizer que ele foi teu professor, Bruno? Ou é? Aí o Bruno continua. Não conheço alguém mais preparado e legal e necessário do que ele é. Quer dizer que ele é necessário aí no conselho, né, Bruno? Então, gostei da assertiva do Bruno. O Bruno foi um aluno meu há 2 anos atrás e segue sendo um grande companheiro aí na vida. É? Ele, 2 anos é teu aluno? Foi 2 anos atrás e ainda mantemos 2 anos contato. atrás que ele foi teu aluno. Mas quanto tempo ele foi teu aluno? Ele foi meu aluno. A gente chegou a ter algumas aulas. Quando algum professor faltava, ele chegava a ter aula comigo. Então, é um pouquinho antes. Mas do 6º ano até o 8º, não foi, Bruno? Devia ser ao vivo, né? E pena que esse chat que só pode escrever, não pode aparecer, né? Não pode falar. O Bruno é um querido. Um dia a gente grava um vídeo junto. Pois é. Vamos fazer um vídeo com ele, então. Um dia você vai conhecer. O Bruno vai ser um dia vai ser famoso também. Tá ótimo. Então tá ótimo. Muito obrigado, agradecer o convite de vocês, muito obrigado pelo canal, muito obrigado a Helena pela entrevista. Aí, ó, do 6º até o 8º ano. Ele está respondendo, né? Do 6º ano até o 8º. Essa foi uma turma muito querida. Então, estamos juntos, tá? Muito obrigado pelo convite, boa noite a todos, obrigado pela participação, Bruno. E estamos juntos. Tá bom. Valeu.